gente, eu sou a Marina, sou estudante de Biologia na UFMG, acompanho a professora Ana Guida, né, com o programa Residência Pedagógica. E eu vou resolver com vocês as questões das semanas 3 e 4 do PET 1 de Biologia, do terceiro ano do ensino médio. Então, esse PET ele fala muito de biodiversidade, de classificação biológica, nome científico, reino, domínio. A gente consegue ver por esse PET, né, que tem aquela coisa de que tem alguns níveis hierárquicos que são mais abrangentes, por exemplo, o reino das plantas, o reino dos animais. Tem muito animal, tem muita planta, tem algumas semelhanças entre si, mas também tem muita diferença. E à medida que a gente vai indo aos níveis menos abrangentes, gênero, espécie, por exemplo, esses seres eles vão se tornando muito mais parecidos entre si. Mas vamos para as questões, então, que a gente vai conseguir resolver melhor isso. Então, a primeira questão, tem um textinho aí, e esse textinho fala pra gente um pouco de questão da classificação biológica, de nome científico, e traz 4 alternativas. A gente vai ter que ver quais são verdadeiras e quais são falsas. A primeira delas fala assim: as categorias taxonômicas são, em ordem hierárquica, reino, filo, família, ordem, classe, gênero e espécie. Gente, vocês lembram? Tem um famoso reficofage, né? Essa parte é realmente lembrar nome. Na verdade, é reino, re, filo, fi, classe, depois ordem, refico, família, gênero, espécie, reficofage. Então, essa primeira aí, ela tá errada. A segunda é: os seres vivos estão distribuídos nos seguintes reinos: Monera, Protista, Fungi, Metáfita, ou Plantae, e Metazoa, que é a mesma coisa que Animalia. Tá certinho também, gente. Esses são os 5 reinos. Essa questão de reino, ela é um pouco discutida hoje em dia. Falam que tem mais, falam que essa classificação não é boa, mas a gente estuda dessa forma. E tá certinho. 3. A partir do texto, deduz-se que as regras de nomenclatura garantem uma única linguagem universal da informação biológica. Não quer dizer que vai ser a única linguagem em si. A gente pode se comunicar de várias formas diferentes, regionalismos, questão de localidade, mas realmente a classificação biológica ela fornece uma linguagem universal que as pessoas podem se comunicar e vão se compreender, né? Por exemplo, principalmente para estudo, isso é muito importante, no mundo inteiro. Se a gente for pensar só na questão de mosquito, tipo, o que eu chamo de mosquito, tem gente que chama de muriçoca, tem outros que tem sovela, potó, tem muito nome para mosquito, muriçoca. E aí, assim, não daria, por exemplo, um pesquisador do Sudeste que vai conversar com um do Nordeste. Eles iriam falar de formas muito diferentes se não houvesse nome científico. Então tá certinho. E a 4, o processo de identificação de um ser vivo consiste em estabelecer uma correlação de identidade entre o exemplar objeto de identificação, aquele que a gente está estudando na hora, e aquele que já foi classificado, definindo assim seu nome científico. Tá certinho, gente? Quando a gente encontra um exemplar, uma nova espécie, a gente detalha certinho todas as características e ele vai para museus, por exemplo, onde eles ficam ali guardados e depois eles podem ser comparados ao que a gente encontra para realmente falar não é, e aí a gente vai conseguindo classificar os nossos objetos de estudo. Então a 1 tá errada, a 2, a 3 e a 4 estão certinhas. A resposta correta é a letra B de bola. Show? Então, bora lá. Questão 2. A questão 2, ela traz esse textinho aí, então, falando um pouco da diversidade e tudo mais, e ela pergunta: cite a característica considerada exclusiva dos indivíduos de um único reino e fala qual é esse reino. Então, se a gente parar para pensar tanto dessas características que ela cita nesse textinho, questão de nutrição, se é autotrófico ou heterotrófico, se é procarioto ou eucarioto, multicelular ou unicelular, e também o próprio PET, no início das semanas 3 e 4, ele traz um quadro comparativo, a gente vê que o reino Monera é o único procarioto. Só ele é isso. Então, a resposta é essa. Característica exclusiva de um único reino ser procarioto, e esse reino é o reino Monera. Já a letra B, ela traz uma tabela que tem 3 colunas, uma tabela bem esquisita, na verdade não era para ter 3 colunas. Essa do meio, que está escrito característica, na verdade é a da esquerda. É para a gente falar dessas características que estão descritas aí na esquerda, a qual reino elas pertencem.
Então, a primeira linha fala espécies unicelulares e autotróficas. Quais reinos a gente tem isso? A gente pode ter espécies unicelulares e autotróficas no reino Monera. E a gente pode ter espécies unicelulares e autotróficas também no reino Protista, certo? E só. Fungo é sempre heterotrófico, planta é autotrófica, mas é multicelular, e animal também é heterotrófico e multicelular. Espécies unicelulares e heterotróficas. Então, a gente tem alguns exemplares do reino Monera, que são unicelulares e heterotróficos. A gente tem exemplares do reino Protista, que são unicelulares e heterotróficos. E a gente tem alguns fungos, então o reino Fungi também, com representantes unicelulares e heterotróficos. Na terceira linha, espécies multicelulares e autotróficas. A gente tem alguns protistas que são multicelulares e que são autotróficos também, então podemos colocar. E o nosso maior exemplo de todas as plantas, reino Plantae. E espécies multicelulares e heterotróficas, a gente tem fungos multicelulares que são heterotróficos. E a gente tem os animais, que são multicelulares e heterotróficos também. Então vamos para a questão 3. Então a questão 3, ela começa com um texto que fala sobre o aquecimento global e tudo mais. E aí na questão fala, cite o ou os reinos, representado por esses seres que o texto descreve, né, que conseguem incorporar o gás carbônico da atmosfera, transformando em moléculas orgânicas. Antes da gente pensar em reino, vamos pensar aqui comigo qual é o processo que incorpora o gás carbônico em moléculas orgânicas. É a fotossíntese. Então a gente precisa pensar em quais reinos realizam a fotossíntese. A gente tem bactérias, cianobactérias e algumas outras que realizam fotossíntese, então reino Monera. A gente tem algumas algas e alguns outros protistas que também realizam fotossíntese, então reino Protista. E as plantas, né, que é o que a gente mais pensa. Normalmente a gente pensa direto nas plantas, mas tem outros organismos também autotróficos, fotossintetizantes, estão com clorofila, não necessariamente só a clorofila, né, mas com pigmentos fotossintetizantes. Então esses são os 3 reinos. Questão 4, uma questão do Enem, como toda boa questão do Enem, é um textão pra gente. É um texto que dá uma contextualizada, fala da questão do desmatamento, que tem uma área, né, desmatada de mata ciliar, e que essa pesquisadora ela está tentando descobrir quais são as melhores espécies para ela estar plantando ali para repovoar, para reflorestar, na verdade, né, essa área de mata ciliar. E uma coisa que é bem importante da gente discutir aqui, que não é nem o que a questão pede, mas é que as matas ciliares, elas são muito importantes para a proteção dos rios, né? Elas impedem que chegue muito resíduo, que chegue muito detrito, então impede o assoreamento, auxilia no escoamento da água, muito importante ela. Mas bora para a questão. Numa área desmatada, então a gente tem essa imagem aqui, que ela é bem drástica, né? Uma área desmatada não necessariamente vai estar desértica, assim. Mas numa área que não tem a vegetação, a luz ela incide com muito mais força sobre o solo, porque não tem nenhuma barreira. Então a gente tem uma luz direta ali, normalmente o solo pode estar um pouquinho mais seco, enquanto numa área que tem a vegetação não é assim. Então se a gente for pensar nas espécies, né, em qual espécie, qual tipo de espécie que vai ser melhor para povoar essa área, vai ser uma espécie que consiga sobreviver à incidência muito forte do sol. Porque só depois que ela começar a crescer um pouquinho e formar uma sombra, é que outras espécies vão conseguir também. Então aqui a questão também traz o quadro, que é resultado da pesquisa da pesquisadora lá, né? E a pesquisadora, ela procurou exatamente isso. Quais plantas sobrevivem com a luz forte, quais plantas não. E traz aqui. Essas espécies, por exemplo, 2, 3, 4 e 5, são as únicas que apresentam em sol pleno, ou seja, aquele sol rachando em cima, não tem nenhuma coberturazinha, que elas têm um crescimento bom. E nessa questão, ela aparece alguns nomes interessantes, né? Como espécie pioneira e espécie de clímax. Isso tem a ver com a sucessão ecológica. Sucessão ecológica é aquele processo
de quando, pode ser primária, secundária, mas de uma forma geral, né? É quando não tem espécies ali, por alguma razão, e aí vão chegar algumas que vão povoar e permitir que uma população maior ali se estruture. Então, as espécies pioneiras são aquelas que conseguem colonizar o local, que elas chegam e conseguem habitar ali. Igual quando a gente fala que uma pessoa é pioneira no trabalho dela, é porque ela foi a primeira naquela área de estudo, ela conseguiu abrir espaço para outros pesquisadores. Então, para as plantas, para a vegetação, né, de uma forma geral, é isso. Então, as espécies pioneiras são aquelas que conseguem colonizar uma área. E a partir daí, elas vão se desenvolvendo, vão passando por estágios intermediários da sucessão ecológica até chegar ao estágio de clímax, que é quando a gente tem uma população vegetal mais robusta, quando a gente tem... Elas estão em estágios mais desenvolvidos e a gente tem uma diversidade maior normalmente. Não é sempre, mas a gente tem uma maior diversidade ali. Então, falei demais, né, gente? Vamos para as alternativas. A letra A fala que a espécie B é mais indicada que a... Na verdade, eu não vou passar alternativa por alternativa, não. Com base nisso aqui que eu falei, a gente consegue saber que é a letra B. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, mandar no WhatsApp para o residente da sua turma, pode mandar mensagem para mim, porque eu acho que vai ser melhor, vai ficar mais dinâmico, qualquer coisa só falar. A resposta correta é a letra B, que fala que a utilização de espécies pioneiras é importante, isto é, aquelas que suportam a alta incidência de luz, como as espécies 2, 3 e 5, que são as espécies que a gente viu lá naquela tabelinha que conseguem sobreviver e crescer e se desenvolver, que é o mais importante, né, em sol pleno. Se vocês tiverem alguma dificuldade, pode mandar. Aí na questão 5... ela traz um cladograma pra gente. Não tem muita informação nela, é mais esse cladograma mesmo, perguntando qual característica, qual númerozinho, né, indicaria a ausência de parede celular. O que a gente tem que pensar nisso, então? Pensar quais desses reinos têm exemplares com parede celular. Monera, a maioria das bactérias tem parede celular, então ok. Reino protista, algas têm parede celular e alguns outros têm parede celular. Ok. As plantas, parede celular. Os fungos, parede celular. Os animais. A gente não tem parede celular, né? Nem nenhum outro animal. O que vai diferenciar ali entre os reinos, né, que tem parede celular é a composição dela, que pode ser bem diferente. Por exemplo, nas plantas que é de celulose e nos fungos que é de quitina. Então, isso varia, mas a presença da parede celular está ali. Então, nesse cladograma, sendo o grupo dos animais o único que não tem parede celular, o número 5 indicaria, então, essa ausência da característica. É a letra E, beleza? Vamos para a questão 6, é a penúltima. Vai dar bom. A questão, ela traz as alternativas, fala um pouco de protista, de fungo, de planta, de animal, e vai falando algumas coisas sobre as características desses grupos para a gente ver qual é a alternativa correta. Então, a alternativa A, ela fala assim pra gente. Fungos e protozoários são heterótrofos e possuem várias organelas membranosas em suas células. Os primeiros realizam a digestão intracelular, ou seja, os fungos realizam a digestão intracelular, e os segundos, ou seja, os protozoários, a digestão extracelular. Essa informação, gente, ela tá trocada. Os fungos, eles realizam digestão extracelular. Eles liberam enzimas no ambiente, então ali em cima do alimento, por exemplo, o seu pão lá que tá mofando, os fungos, eles liberam as enzimas em cima do seu pão. Aí vai acontecer essa digestão fora, e aí quando os nutrientes estiverem ali bem soltinhos, bem fáceis de absorver, os fungos fazem essa absorção. Já os protozoários, eles fazem a digestão intracelular. Então, dentro das células dele, a alternativa A está errada. Letra B. Fungos e animais são heterótrofos por absorção e possuem várias organelas membranosas em suas células. Sempre que falo dessas questões de organela membranosa, gente, organismos eucariotos têm organelas membranosas, enquanto os procariotos não têm. Mas vou ler de novo a alternativa aqui para a gente não se perder. Fungos e animais são heterótrofos por absorção e possuem várias organelas membranosas em suas células. Os primeiros, ou seja, os fungos, obtêm nutrientes por meio da absorção. E os segundos, ou seja, os animais, em sua maioria, por ingestão.
Essa alternativa, gente, ela se contradiz. Vocês concordam comigo? Porque na primeira frase fala que animais e fungos são heterótrofos por absorção. Na frase seguinte, fala que os primeiros obtêm nutrientes pela absorção e o segundo pela digestão. Então, a alternativa em si, ela já está se contradizendo. E os fungos, eles realmente eles absorvem o nutriente deles ali diretamente do ambiente, igual eu acabei de falar na alternativa anterior, eles jogam as enzimas, têm essa digestão extracelular e eles absorvem os nutrientes. Nós e os animais, de uma forma geral, a gente precisa... Nossa, quase que eu deixo o computador cair. A gente precisa ingerir o nosso alimento e aí no nosso trato gastrointestinal vai acontecer essa digestão e depois a gente realmente absorve também no nosso intestino e tudo mais. Vamos para a letra C. Vegetais e fungos são eucariotos, beleza? E reservam carboidratos. Ambos possuem envoltório nuclear e apenas vegetais conseguem reservar amido em suas organelas citoplasmáticas. Essa questão tá certa, gente. Os vegetais, eles armazenam amido como reserva energética, enquanto os fungos, eles armazenam glicogênio. Então, tá certinha a alternativa C, vamos ver as outras. A D, protozoários e animais são multicelulares e não possuem plastos em suas células. Plastos estão associados à fotossíntese. Eles são formados por tecidos verdadeiros e podem realizar a respiração celular ou fermentação. Protozoários, de uma forma geral, eles vão ser unicelulares, mas o erro mesmo dessa questão está nos tecidos verdadeiros. Protozoários de jeito nenhum vão formar tecido verdadeiro, beleza? E a letra E, vegetais e animais são eucariontes, verdade, multicelulares, verdade, e possuem várias organelas citoplasmáticas, verdade. Possuem em comum o envoltório nuclear, verdade, centríolo, não é tudo vegetal. Lisossomo, também não, e plasto, animal não tem plasto. Então, aí, essa questão também está errada. Então, a alternativa certa é a letra C. Beleza? Vamos para a última questão, gente. É uma questão que ela fala que os fungos já foram considerados plantas. Por muito tempo eles foram considerados plantas. E, na verdade, a questão não fala disso, mas tinham pessoas, estudiosos, que acreditavam que os fungos também eram considerados animais. Então, tinha essa, animal é planta, na verdade não é nenhum dos dois, é fungo. Mas a questão pede duas características, eu vou apresentar 4, porque eu não sei quais vocês colocaram aí. Se vocês tiverem pensado em uma das que eu não vou falar, bota nos comentários também. Então, a primeira que eu pensei, que a gente já falou na questão anterior, é a questão da reserva energética. Vegetais armazenam amido, enquanto os fungos armazenam glicogênio. Então, aí já tem uma diferença entre os dois. A gente também tem diferença na parede celular. Os dois têm parede celular e por muito tempo o pessoal achava que fungo era planta por causa disso. Mas a parede celular dos fungos é de quitina, enquanto a das plantas é de celulose. Show? Uma terceira coisa é que todos os fungos são heterótrofos, enquanto as plantas, os vegetais, são autótrofos, são seres fotossintetizantes. Então aí a gente também tem uma diferença. E outra diferença possível também de ser citada é que as plantas elas têm tecido verdadeiro. Vocês provavelmente já ouviram falar em xilema, floema, essas coisas, enquanto os fungos eles não formam tecido verdadeiro. Os fungos filamentosos são aqueles que têm as chamadas hifas, tipo o bolor do pão e tudo mais. Quando a gente olha para o bolor do pão, parece um tecidinho, um algodãozinho ali. É porque o bololô de hifa, o micélio, ele até parece um tecido, mas não é um tecido verdadeiro, com aquela diferenciação toda que essa nomenclatura exige. E é isso, são as 4 coisas que eu consegui pensar. Se você conseguiu pensar em outra, conta aqui nos comentários. Se você teve dúvida nessa ou em outras questões, bota nos comentários também. Chama o residente responsável pela sua turma. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para mandar sugestão. E bons estudos. Tchau, pessoal.